Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um vídeo longo. E hoje a gente vai ensinar para vocês, na verdade hoje vai ser o vídeo parte 1, tá? E nós vamos ensinar para vocês como fazer um biquíni de crochê nesse estilo aqui, né? Olha que lindo esse vermelho que a gente já tem pronto. Antes de qualquer coisa, não se esqueçam, hein? Se inscrevam aqui no canal, já ativa as notificações para sempre saber quando a gente lança vídeo. Deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo falando o que vocês acharam a respeito e depois compartilha com todo mundo que vocês conhecem que gosta de crochê, que gosta de fazer, ou para aquela pessoa que tu sabe que sabe fazer crochê e vai fazer para ti. Beleza? Então, esse aqui, né, já é o nosso modelo que já está pronto, né? Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um biquíni nesse mesmo estilo, só que a gente vai usar a linha cor-de-rosa, né? Vamos falar já dos materiais. Esse aqui é o fio biquíni da Pinguim, tá? Ele é um fio que já tem, ó, bastante elastano na composição, né? Então, ele é semelhante à lycra, né? Que normalmente é o material principal de roupas de praia. Então, a gente vai usar o fio biquíni, vocês podem usar qualquer fio que possa, né? Pode usar o Verano, que é da Círculo, pode usar o Praia, que é da Escola de Artes Manuais, até mesmo o Opaque da Fischer, né? Ele só é um pouquinho mais grosso, mas ele tem o mesmo efeito elástico, né? De biquíni. A gente vai usar bojo, tá? Esse aqui é um bojo, é um XL, tá? Mas eu vou fazer ele grande porque eu gosto de biquíni grande. Se vocês quiserem fazer menor, estejam à vontade. Nesse aqui, a gente só colocou o forrinho bem no meio, né? Nas laterais a gente deixou sem. Eu até trouxe aqui uma opção de forro para colocar depois, mas eu vou estar utilizando esse bojo. Então, fio biquíni, bojo, vou amontoar tudo aqui. Agulha número 2, tá? Tem que ser uma agulha bem fininha, porque o fio é bem fininho. Tesoura, fita métrica e dessa vez a gente vai usar essa agulha aqui de tapeceiro, que tem a ponta bem afiada, tá? E ela é fininha. Por quê? Porque depois isso a gente vai utilizar na hora de costurar o bojo na peça. Primeiro a gente vai fazer a peça inteira e aí quando chegar a hora de costurar o bojo, a gente vai usar essa agulha. Então, como eu falei, hoje a gente vai fazer a primeira parte, que é a parte de cima do biquíni. Combinado? Vamos lá? Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? A gente vai construir a nossa peça de maneira circular, tá? Começando pelo centro. Eu vou usar esse bojo aqui só para mostrar para vocês como é que vai ser mais ou menos. Então, a gente tem que prestar atenção nessa medida aqui, ó. Botei aqui mais ou menos no centro. A gente vai ter cerca de 8,5, 9 centímetros de altura total, tá? Mas, como a gente está com o bojo aqui do nosso lado, à medida que a gente for tecendo, a gente vai colocando ele aqui em cima para ver se ficou no tamanho ideal, tá? O ideal é que ele passe mais ou menos um dedo daqui da largura para a gente poder costurar e fazer o trilho aqui embaixo, o acabamento, claro, né? E o trilho aqui embaixo que vai ficar para a cordinha, certo? Então, a gente vai começar. Uma coisa que eu não falei para vocês, já vou falar agora, poderia até deixar para o final, mas assim, isso aqui não precisa ser uma parte de cima de biquíni, tá? Isso aqui pode ser um top, um bustier, né? Para tu usar na praia, para tu usar para sair, colocar embaixo de uma camisa, uma camiseta. Então, o modelo que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês podem depois adaptar, que nem vocês fizeram ali com o nosso vídeo anterior da saída de praia, certo? Então vamos lá, cadê? A gente vai começar com um anel mágico.
E aqui nesse anel eu vou colocar 12 pontos altos. Vou começar com o nosso ponto alto fake aqui, né? Tá bem para perto aqui. E vamos lá. Vamos fazer 12 pontos altos ao redor desse anel. Quando a gente chegar no final, eu volto para a gente continuar. Então, pessoal, fechei aqui, terminei as nossas 12 correntinhas iniciais. E o que que acontece? Isso aqui tá um círculo, certo? Mas ele não vai ser um círculo, ele vai ser um triângulo. O que que isso significa? Que eu vou ter que fazer aumentos em 3 cantos, certo? Então, primeiro de tudo, vamos fechar a nossa carreira, né? Vamos fechar ela aqui com um ponto baixíssimo, tá? Aí, a gente vai vir aqui dentro, vamos puxar o fio, fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas para fazer aquele nosso ponto alto fake, certo? Então, eu já tenho a minha primeira aqui, vou fazer a segunda. Terceira. E quando eu chegar no meu quarto ponto aqui, eu vou fazer 5 pontos altos, tá? Então, ó, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se vocês se sentirem mais confortáveis, deixa eu largar aqui, vou fazer isso, tá? Normalmente eu não preciso, mas eu vou mostrar para vocês. O que que a gente vai fazer? A gente terminou esses 5 pontos altos, então a gente vai vir no terceiro ponto alto. 1, 2, 3. Tá aqui ele, ó. E nós vamos colocar o marcador. Por quê? Porque vai ser sempre no ponto do meio dos 5 pontos que vai ser feito o aumento na carreira seguinte, certo? Então, já marquei aqui, tá? Vou seguir fazendo. Opa, quase que fiz o ponto errado. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. E de novo, ó, no quarto ponto, vou fazer 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Venho aqui de novo. Já vou deixar separado mais 2 marcadores aqui. Venho aqui de novo, vou contar. 1, 2, 3. E no terceiro, a gente coloca marcador. E vamos para o último grupinho daqui, tá? Então, faço a laçada. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. E no quarto, 5 pontos altos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, 1, 2, 3. Inserir aqui no terceiro. E já tenho a nossa segunda carreira pronta, tá? Vou fechar aqui
na cabeça do ponto de base, um ponto baixíssimo, tá? E daí, gente, o que vai acontecer é o seguinte, opa, esse fio ele desfia, tá, gente? O que vai acontecer é o seguinte, de agora em diante, a gente só vai fazer aumento nessas quinas, só. Toda vez que a gente chegar nessa quina, a gente vai colocar 5 pontos altos. E a gente vai fazer isso por toda a peça até ela chegar no tamanho do bojo, né? A gente vai acompanhando aqui, vamos vendo, até ela chegar no tamanho do bojo, como eu falei para vocês, mais um dedo. Quando chegar nesse tamanho, tá pronto essa primeira parte. Então, vão fazendo isso, vão tecendo, tá? Coloquem aqui o marcador nos 3 cantos. Toda vez que chegar aqui no canto, faz 5 pontos altos e vai crescendo o teu topo, né? A parte de cima, até chegar a um dedinho a mais do bojo. Quando isso acontecer, a gente volta. Então, pessoal, terminei aqui, né, a base, digamos assim, do meu bojo. Eu fiz um total de 10 carreiras, tá? E aqui, ó, tá aqui o bojo, ó. Ficou bem direitinho. Claro, né, ele é um tecido elástico, então ele vai dar quando a gente for costurar, a gente vai dar uma esticadinha, mas ele tá exatamente do mesmo tamanho aqui, ó, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente já vai fazer o acabamento, tá? Porque o acabamento não depende da costura do bojo. A costura do bojo vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Então, o que acontece? O que a gente precisa ter aqui? Aqui embaixo a gente precisa ter uma carreira para a gente colocar o fiozinho, né, de amarrar nas costas. E aqui do lado a gente vai fazer uma carreira de um ponto fantasia, né, só para deixar ele bonitinho, com um detalhe aqui do lado. E aqui em cima a gente vai tecer a corda para amarrar no pescoço, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos usar essa parte aqui como a parte de baixo, porque é onde ficou a cicatriz do nosso trabalho. Apesar dela estar bem discretinha, a gente sabe que ela está aqui, então a gente vai usar ela. E para isso, o que a gente vai fazer? Eu já tinha fechado aqui o ponto, a gente vai fazer, nessa parte de baixo, uma carreira de ponto alto, corrente, pula um, ponto alto, corrente, pula um e assim vai. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, deixa eu subir aqui minhas 2 correntes para fazer o meu ponto alto fake. Vou fazer mais uma corrente. E, em vez de eu vir para esse ponto, que seria o próximo, eu pulo para o outro, ó. Faço um ponto alto. Corrente. Em vez de eu vir nesse, eu venho nesse. E vocês vão fazer isso até chegar nesse marcador. Quando chegar aqui, a gente vai trocar o ponto. Então, chegamos aqui no canto, já fizemos a primeira metade, né? Chegamos aqui no canto, eu fiz aqui um ponto alto e uma corrente, tô laçando aqui, porque aí agora chegou a hora de tirar o marcador, a gente não vai mais precisar dele, né? Vou vir aqui nesse ponto do canto, vou fazer um ponto alto, e aí eu já vou virando o meu trabalho e vou fazer mais 2 pontos altos nesse espaço. Tá? Fiquei com o meu cantinho aqui. Agora eu vou laçar e eu vou pular 1, 2 e vou vir no terceiro ponto e vou fazer 3 pontos altos nesse terceiro ponto. Dou a laçada, venho de novo, ó. 1, 2, 3 e faço mais 3 pontos altos. Então, gente, é isso que vocês vão fazer nessa lateral até chegar aqui
no marcador verde. Quando a gente chegar aqui, a gente se encontra. Terminamos aqui a nossa primeira lateral, né, com esse pontinho, e chegamos aqui no marcador verde, que é o topo, onde vai a cordinha do pescoço, certo? Então aqui eu vou tirar o marcador, e aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer 1, 2 pontos altos, vamos fazer uma corrente e mais 2 pontos altos. Porque depois a gente vai usar esse buraquinho aqui para fixar a nossa cordinha, tá? Então, dei a volta e aqui na outra lateral a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez aqui. Então, já vamos começar. Como aqui ficou grudadinho, né? Os últimos 3 pontos ficaram grudados aqui no pontinho do meio, a gente vai grudar também no primeiro ponto ali para elas ficarem iguais dos dois lados. Então, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço, pulo 1, 2, venho aqui no terceiro e faço mais 3. E aí, vou fazer isso daqui até chegar aqui no marcador vermelho. Quando chegar aqui, a gente se encontra de novo. Chegamos aqui no nosso canto, no nosso marcador vermelho, né? E aí, como a gente tinha aqui do outro lado, no marcador a gente vai fazer as nossas 3 correntinhas, 3 pontos altos, desculpa, ó, 1, 2, 3. E aí, que nem a gente fez desse lado, a gente vai fazer uma corrente e já vai vir no próximo pontinho aqui e vai fazer um ponto alto. Corrente, pula 1, ponto alto, até a gente chegar aqui no começo da carreira. Aí a gente se encontra. Terminamos aqui, chegamos no começo da carreira e aqui a gente vai simplesmente vir aqui e fazer um ponto baixíssimo e arrematar o nosso trabalho, né? Vamos cortar aqui o fio. E aí, deixa eu cortar ele aqui, peraí, cadê minha tesoura? Não precisa deixar o fio muito grande, tá? Porque a gente só vai trabalhar ele depois para esconder, a gente não vai usar mais esse pedaço. E daí a gente vai fazer a nossa cordinha do pescoço. Como é que fica a cordinha do pescoço? Eu recomendo que vocês façam pelo menos uns 50 centímetros, tá? Para poder amarrar direitinho no pescoço. Se vocês quiserem mais comprida, para amarrar lá embaixo no meio das costas, aí fica a critério de vocês. Mas eu vou fazer uma aqui de 50 centímetros. Então, primeiro de tudo, a gente pega a linha, fazemos o nosso nó corrediço, tá? A gente vai vir aqui, vai inserir, vamos fazer um ponto baixo, digamos assim, e aí a gente vai crescer a correntinha, ó. Vamos fazer várias correntinhas até ela chegar nos 50 centímetros. Quando ela chegar nos 50 centímetros, a gente se encontra. Então, pessoal, terminei, fiz, aliás, né, minha correntinha aqui, deu 110 correntes, tá? E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou, nessa aqui da ponta, eu vou subir mais 3 correntes, vou dar aquela viradinha, e aí a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha de base. E essa vai ser a nossa cordinha no pescoço
para amarrar o biquíni no pescoço, certo? A gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base e a gente se encontra aqui para finalizar. Então, pessoal, terminei a nossa cordinha que a gente vai usar para amarrar o nosso biquíni no pescoço, né? Ela tem, como eu falei para vocês, 50 centímetros e deu 110 pontos altos, né? E agora aqui, para a gente encerrar, a gente vai simplesmente pegar, então, o buraquinho aqui que a gente usou para começar e vamos fazer um ponto baixíssimo e cortar a linha e arrematar. E tá terminada a primeira metade do nosso, nossa parte de cima do biquíni, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer mais uma dessa daqui, obviamente, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir, vocês vão voltar o vídeo, fazer tudo de novo, igualzinha, mais uma metade dessa daqui. E aí, quando a gente tiver as duas metades, a gente vai voltar e vamos fazer a cordinha que vai amarrada nas costas, né? Vai aqui na parte de baixo aqui do seio, né? Para amarrar no peito, no caso, nas costas. E costurar os bojos na parte de trás, certo? Então, a gente se vê daqui a pouco com as duas metades prontas para finalizar a nossa parte de cima do biquíni. Até daqui a pouco. Então, pessoal, terminamos aqui as duas metades, né, da nossa parte de cima do biquíni. Já tá, como a gente já tinha feito, né, todo o acabamento embaixo, nas laterais, aqui na cordinha que vai no pescoço. E agora, deixa eu pegar o vermelho, a gente vai fazer essa cordinha aqui para amarrar o biquíni nas costas, certo? Para isso, a gente vai usar a medida do nosso tórax, tá? Pode ser a medida do busto, mas eu normalmente meço embaixo do busto, tá? Então, a gente vai pegar essa medida mais a metade dela, porque aí deixa bastante corda, né? Deixa bastante fio para amarrar, melhor sobrar do que faltar, né? Então, deixa eu me medir rapidinho aqui. Vamos ver qual é a minha medida. 94 centímetros, tá? Então, eu preciso fazer uma cordinha de 94 mais 45 mais 47. Então, me ajudem na matemática, 94 mais 47, vamos considerar 50. 94 mais 50, 104, 14, 24, 34, 144, 141 centímetros, tá? Vou fazer 140, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que nem a gente fez aqui. A gente vai fazer uma correntinha, primeiro, de 141 centímetros, né, no meu caso, e depois a gente vai voltar fazendo pontos altos até terminar. A gente vai fazer somente isso, tá? Agora. E aí, eu volto com vocês para colocar a correntinha, essa cordinha aqui nos espacinhos, tá? Já volto. Então, pessoal, terminei a cordinha, tá? A minha deu 320 correntes, então aqui tem 320 pontos altos. Eu já inseri ela aqui para dentro, né? Trabalhei ela para esconder. E eu tinha dito para vocês que a gente ia já inserir ela aqui. Mas não, a gente não vai. Por quê? Porque vai ficar bem mais fácil inserir ela depois que a gente costurar o bojo. Então, vamos fazer a costura do bojo, certo? Vou pegar uma metade aqui, já virei ao avesso, tá? Vocês estão vendo aqui. Aí foi aquilo que eu falei para vocês, né? A gente tem duas opções. Ou a gente vai colocar um tecido, né, de forro que vocês encontram aí em qualquer casa de tecidos, né?
tem o tecido próprio para forro. Esse aqui eu cortei de qualquer jeito, tá? Como vocês estão vendo. E aí vocês vão usar agulha e linha normal, ou da cor do forro, ou da cor do biquíni, no caso, né? Ou o bojo que eu tinha falado para vocês, que já vem, né, um tecido um pouco mais firme e melhor, assim, já deixa o formato, né, do seio, assim, e não precisa, ele não fica molengão. Então, o que vai acontecer aqui? Como é que vai funcionar essa nossa costura? A gente está vendo que a gente tem aqui a borda, certo? Essa bordinha que a gente fez aqui dos lados, a bordinha que a gente fez aqui embaixo. O que a gente vai fazer é, a gente vai costurar esse nosso bojo dessa forma aqui, ó, né? De modo que ele fique para dentro dessas bordinhas, né? Dos dois lados aqui, e depois na parte de baixo. O que vocês podem fazer? Vocês podem, vou pegar aqui uns alfinetes, né? A gente pode, olha que lindo que minha irmã fez. Vocês podem pegar e deixar preso aqui, tá? Só para ter uma noção, né? Para ele ficar no lugar certo. Vou fazer aqui. Tá? Ou não. Ou se vocês se garantem e, não, eu vou conseguir sim, claro, óbvio, à medida que a gente for costurando, a gente vai puxando aqui, vai, né, vai dando os pontos, vai testando essa elasticidade aqui, porque não tem problema, ele é super elástico, ele vai se adaptar certinho, tá? Os alfinetes é só para dar uma, deixar ele mais ou menos no lugar onde ele tem que estar. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho essa agulha de tapeceiro aqui, que é fininha e tem a ponta bem pontiaguda para furar esse tecido aqui, tá? Se vocês não têm, quiserem usar agulha e linha normal, também, mesma coisa que eu falei do forrinho de tecido, né? Vocês podem usar da cor do forro ou da cor do biquíni. Como eu vou usar essa daqui, eu vou usar a própria linha do biquíni para costurar, tá? Ele vai ficar uma costura um pouco mais aparente, mas ela fica legal porque ela acaba dando um toque, né, para a peça. Vamos enfiar a linha na agulha. Tá? Não é necessário fazer duplo, né, como a gente costuma fazer quando a gente faz com a linha de costura mesmo, até porque essa linha é super grossa, né, então ela vai ficar bem presa. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um nozinho aqui, que vai ser a parte que vai trancar, mas depois a gente vai também esconder isso aqui, não tem muito problema. E aí, eu sempre recomendo, né, que a gente comece a costura na parte de baixo, né. Então, vamos vir aqui pro cantinho, aí eu já posso tirar meu primeiro alfinete aqui, vou alinhar ele bem aqui, e vou inserir aqui em qualquer ponto. Esse bojo, o tecido dele é um pouquinho, ó, aqui, ó, ele é grossinho, tá? Por isso que eu falei que tem que ser essa agulha de ponta bem fininha. E a gente vai puxando assim com calma pro fio, porque o fio vai querer enrolar, tá, gente? Ele não vai nos dar 1 minuto de paz, ó, mas prendeu, tá? E aí eu vou cuidar para puxar, deixar aqui para trás para esconder. E aí a gente vai vir aqui, vai fazer uma costurinha simples aqui, ó. Pega um pontinho aqui, enfia aqui no bojo e vai puxando com calma, né, até tirar toda a linha, ó. Tá? Já ficou presinho aqui, certo? E a gente vai repetir isso de toda a volta,
né? Vamos costurar dessa maneira por toda a volta. Se acabar o fio, vocês vão lá, façam uma costurinha. Se acabar aqui o meu, eu vou filmar, tá? Se não, eu vou seguir em frente. Mas se o de vocês aí acabar, vocês fazem, dão aquela escondidinha, começa de novo e assim vai, certo? Eu vou costurar aqui todo esse lado e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então, pessoal, terminei de costurar. Olha que bonitinho que ficou. Eu fiz o mais parelho possível, tá? Dei toda a volta aqui. E o que vocês vão fazer agora? Vocês vão costurar o outro lado, óbvio, né? Eu já me adiantei e já costurei também. Então, eu já tô aqui com as minhas duas metades prontas, tá? Até, inclusive, aconteceu aqui no final de acabar o fio, mas não deu nem para perceber, né? Eu fiz aquele esquema de inserir o fio. E é isso. Então, terminaram um lado, façam o outro e a gente já se encontra para colocar o fiozinho para amarrar nas costas. Então, terminada a costura, agora a gente vai inserir o fio para amarrar nas costas, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai começar inserindo do meio para a ponta, tá? Não tem direita nem esquerda, óbvio, né? Elas foram feitas de maneira igual, então vocês é que vão decidir qual vai ser qual, tá? O importante é o seguinte, vocês vão vir aqui no cantinho e a gente tem aqui esse primeiro ponto, né? Que a gente fez dessa lateral. E tem o buraquinho antes, certo? Vocês vão pegar a ponta, vocês vão inserir essa ponta lá para trás, tá? E agora, o que vocês vão fazer é o seguinte, a gente vai ir, né, no próximo buraco, de frente para trás, buraco seguinte, de trás para frente, frente para trás, de trás para frente, até o final, ok? Quando vocês terminarem fazendo dos dois lados, né, comecem sempre aqui pela frente, por esse buraquinho que eu falei, façam no outro lado, quando tiver com tudo pronto, a gente se encontra aqui para finalizar. Então, pessoal, terminamos aqui o nosso biquíni. Olha que lindo que ele ficou. Olha que graça que ficou essa correntinha aqui. Ela parece que tá torta, né? Eu achei que tava torta. Não, não tá. É que o fio tá meio enrugadinho aqui, ó, né? E aí, gente, é só correr pro mar ou pra piscina. Algumas considerações, né, gente? A gente, como eu falei para vocês, eu usei o fio biquíni, que é um fio próprio para isso, tá? Ou seja, ele tem a quantidade de elastano para ficar, né, maleável, e também ele é super fácil de secar, tá? Esse também é um ponto-chave desse fio. E esses fios que existem por aí de biquíni, né, esse é o diferencial deles. Então, eu sempre diria para vocês usarem um desses para fazer uma peça que vocês vão molhar, né? Então, biquíni, verano, praia, qual é o outro que eu disse? Opaque, tá? Esses fios são próprios para serem molhados e eles vão secar rapidamente, ok? Que nem um biquíni normal que a gente compra na loja de lycra. Mas uma alternativa é, não quero fazer uma parte de cima de biquíni, mas eu quero fazer um top para sair, né? Não precisa nem ser na praia, mas para sair de noite, para sair na rua, ok? Aí vocês podem usar outros fios, vocês podem usar o Cleia duplo, que é o meu queridinho, ou o Anne, né, que é bem parecido com o Cleia duplo, só a torção dele que é diferente, o próprio Charme, que é um pouquinho mais grosso, né? E aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer as duas metades, como a gente fez aqui, e aqui, em vez de fazer uma tira, né, para inserir, vocês podem simplesmente levantar pontos, né, deixa um espacinho aqui, né, de um dedo mais ou menos, levanta os pontos aqui e segue fazendo, né, pode fazer uma tira mais grossa, que não vá ser, que vá sempre ficar
presa, pode fazer alguma coisa com corda transpassada atrás, então também é uma ideia, fazer um bustier, né? Eu chamei de top, mas acho que a gente chama de bustier também em português. Ok, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, né? Que é a parte de cima do biquíni. E não se esqueçam, antes da gente ir, te inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa primeira parte, né, a parte de cima do biquíni, e compartilha com todo mundo que vocês sabem que gosta de fazer crochê ou que vai fazer um desses para vocês. Ok? Muito obrigada e no próximo vídeo, a parte de baixo do biquíni.